criação. Alguém pode me auxiliar que eu não sei ver na Bíblia? Alguém sabe dizer qual que é o sexto dia da criação? O que Deus criou no sexto dia da criação? O que Ele criou? No sexto dia da criação. Por que a turma fala que nós estamos nos fins dos tempos e que o número da besta é o 666? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Se Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, imagem é uma cópia, semelhança é o que vem junto com a cópia. O que vocês têm feito com essa imagem e semelhança de Deus? Lembra que o Augusto falou hoje? O carimbo do céu e do inferno? Então, o inferno não foi criado para nós homens e as mulheres. Quando falar homens aqui, inclui tudo, tá? Não vamos ficar com essa linguagem neutra aí, que isso aí não funciona. Vai tchau lá em burro. Então, Deus criou o homem para reinar, para ir para o céu, não para ir para o inferno. Nós temos essa opção. Por isso que Jesus nos concede a salvação. Então, o primeiro número da besta é o homem. O segundo número da besta, vamos identificar assim, é o conhecimento que o homem adquiriu. O terceiro número da besta é o que o homem está fazendo com esse conhecimento. Entendeu? Não é o chipinho do couro não que vai levar vocês para o inferno. É a atitude de vocês que vai levar vocês para algum lugar. Espero que não seja o inferno. Espero que seja o céu. Agora, por que eu pedi para abrir aí? Que agora nós vamos abrir em Romanos, capítulo 6. Versículo 23. Amém? Amém? Aqui na minha Bíblia está dizendo assim, essa tradução: porque o salário do pecado é a morte, ao passo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao passo que o dom de Deus é gratuito. Olha que lindo, gente. Nosso bispo, Dom Eduardo, graças a Deus, nós que estávamos com a diocese vacante, temos um representante supremo de Cristo na nossa diocese, que é um solo santo, um solo sagrado, porque ela é representada por Senhora Santana, avó de Jesus, o nosso Salvador. Essa passagem, ela quer dizer assim para a gente, como nós estamos no retiro falando de vestes, e as vestes, ela condiz com aquilo que eu coloco, com aquilo que eu estou passando de informação para o meu irmão, para a minha irmã. E essa passagem para mim ela foi muito importante, porque ela vem dizendo assim, da participação do homem e da mulher pelo batismo. E todos nós somos batizados pelo Espírito Santo, pela Santíssima Trindade. Todos aqui têm o batismo, sim ou não? Sim. Amém. Aí, quando me fizeram esse convite para pregar e participar aqui,
A primeira coisa que eu falei para eles foi não. A segunda coisa que eu falei de novo foi não. A terceira coisa que eu falei foi não. E por insistência, eu acabei vindo. E é tão interessante que quando a gente fala em vestes, e quando a gente vê um ministério novo aqui ensaiando, e é tão lindo isso aí, como eu fui agregado na igreja, eu vi a minha avó sempre rezando o terço, o rosário, e a minha bisavó também, e a minha bisavó já bem idosa, ela falava assim para mim, eu tinha 4 anos para 5, cante para mim, meu filho. Eu falo, você cantava. Então eu vou cantando, você vai cantando junto comigo. E eu ficava, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Qual que é o tema do nosso retiro? Que bênção! Eu trouxe, na vida é preciso a gente honrar as pessoas. Eu tenho que honrar a minha família. Vocês têm que honrar. Qual que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. O meu pai, ele passou por uma decepção na vida muito grande. Ele sofreu muito isso. Era um homem muito trabalhador, uma pessoa que despontou na agricultura e perdeu tudo que tinha, mas também andava só com má companhia. Não eram má pessoas que conduziam ele para o caminho tortuoso da vida. Eu me deixei levar também pela má companhia na minha juventude. É por isso que quando eu estou aqui com vocês jovens, eu choro muito, porque um ano ele tem aproximadamente 8.600 a 8.800 horas. E quantas horas em um ano a gente perde com coisas bobas que não edificam na nossa vida, com pessoas que não vão frutificar naquilo que a gente tem de propósito na nossa caminhada. E aqui na missão, eu com a Vânia, como casal, conselheiro, a gente vem observando cada jovem, a cada Santa Missa, a cada retiro, a cada agrupamento que a gente faz, até ter umas casas que a gente não foi participar do terço, porque a gente quer que a pessoa faça isso. Chama-se transferência de responsabilidade. E é importante que vocês tenham essa transferência de responsabilidade. A minha avó, eu tinha um tio, ele morreu com 23, 24 anos. Ele era o dono dessa Bíblia. Esse meu tio, em 82, 81, esse tio vai para Canção Nova e conhece Monsenhor Jonas Abib, e vem de lá com o fogo do Espírito Santo. Toda noite, esse meu tio, ele escolhia um capítulo da Bíblia, lia, meditava, riscava aquilo que era importante para ele e dormia. Esse tio faleceu porque tinha um problema sério no coração. Aí a minha avó me deu a Bíblia. Eu, como um péssimo jovem que eu fui quando ganhei a Bíblia, deixei ela num canto lá. Ficou lá. No mesmo dia que a minha avó me deu a Bíblia, a minha avó também deu o relógio desse meu tio.
E aí, passado muitos anos, muito sofrimento, muitas provações, bebi a água do poço por teimosia, porque o filho que não é obediente, o filho que não honra pai e mãe, ele sofre. Infelizmente ele sofre. E eu busquei o caminho do sofrimento. Eu vim até Deus pela dor, não pelo amor. O relógio na minha vida simbolizou o tempo. Tudo tem o seu tempo. Jovem, tudo tem o seu tempo. No tempo certo vocês vão frutificar e edificar. O que nós, da missão evangelizar, que estamos fazendo aqui nesse retiro de carnaval, é semear uma sementinha no seu coração. Essa sementinha talvez ela está caindo em solo árido, solo seco, solo rochoso, e às vezes ela está ficando exposta e os pássaros vêm, picam essa semente, ou essa semente ela dá raiz, falta umidade, falta adubo, ela não vai vigorar. Nós queremos vigorar. Tudo que eu conquistei na minha vida, eu analisando hoje, foi através da oração. Nunca foi por mim mesmo, e sim por Cristo. O que eu quero dizer? Às vezes, o maior do pecado que a gente tem é querer estar. Isso aqui não é um palco, isso aqui é um altar. Mas vamos dizer que isso aqui fosse o palco. Eu quero estar no palco. Eu quero estar sendo visto. Eu quero estar sendo reconhecido. Aí eu piso na cabeça da Janete, eu piso na cabeça do Carlos, eu piso na cabeça do Alex, eu vou pisando na cabeça dos membros, porque eu quero ser maior do que os meus membros, as pessoas que estão comigo. Piso na cabeça da minha esposa. A conquista não vem da puxada de tapete, a conquista vem por merecimento, ela vem através da oração, ela vem através de uma intimidade com Deus. E quando Jesus ele sobe à cruz, ele é crucificado, lá teve suor, lágrimas e muito amor. Tudo que vocês forem fazer na vida, qualquer que seja a área, qual é o âmbito que seja na sociedade, medicina, veterinária, agronomia, professor, qualquer que vá ser a sua profissão, vai ter sacrifício, vai ter pessoas querendo puxar o seu tapete. E aí, o que é o mais interessante das vestes novas, que no passar dentro da igreja, a gente observa que existem pessoas que almejam cargos. O que eu gosto dentro da igreja, eu falo, principalmente na pastoral familiar. A pastoral familiar, ela permite para a gente aprender a administrar a própria vida e trabalhar em coletividade, que hoje é o maior dos problemas, é isso aí, trabalhar em coletividade, aceitar a indiferença do irmão ou da irmã. E aí, quando eu falo em honrar, eu digo assim, que eu tenho que honrar, porque quando eu estava vivendo uma vida tortuosa na minha vida, na caminhada, foi a pastoral familiar que me direcionou. Teve um encontro de casais, chama-se ECC, Encontro com Cristo. E nesse encontro, ainda assim, eu participando lá, estando presente, eu ainda não aceitei Jesus. Eu conheci Jesus, é igual vocês aqui, no fervo, riqueza eterna, só que passou. O encontro foi um dia só.
Passou. E eu perseverei, mas perseverei no pecado. Aí vai a Manu com a Vânia, frequentando a Piedade, ou mais pegam a farda do terço das mulheres. Eu vou na vestimenta, cheguei atrasado, porque não era uma coisa que fazia parte mais da minha vida. Isso é coisa de louco, ficar perdendo tempo com isso aí, com a igreja. Mas eu sempre fui da igreja. Eu só mudei a linha de raciocínio, porque tinha pessoas à minha volta. O Derlei sempre com a mesma roupinha, sempre com o mesmo sapato, sempre a roupinha batidinha. Não viu ser na missa hoje? E eu me incomodei com aquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se incomode com o que as pessoas falam. Se você tem no coração servir a Deus, vai servir a Deus. Aí, com muito custo, eu tenho que honrar o casal que foi em casa, para padrinhar nós, que fez o convite para a Piedade, que um dia eu fui na casa deles, também para agradecer. Aí o esposo, que é o padrinho nosso, pegou e falou assim: Derlei, não sou eu quem fiz o que era para ser feito, foi Jesus. Se você se encontrou, você teve agora encontro com Jesus. Honre. Eu não trouxe o livro aqui. Daí ele me deu um livro do Padre Léo. Nesse livro tem uma mensagem muito interessante. Vocês estão vendo eu direto ali no retiro, no banheiro. Você já observou que a turma tem um nojo de ficar no banheiro? E se eu falar que o banheiro é um dos melhores lugares para se ficar no retiro? Ah, mas desentupir vaso, você acha bom? Não vou nem falar, não. Pois é bom. Porque às vezes a gente aqui no convívio social cria atrito. Lá no banheiro a cagada já está feita. Você não vai criar atrito com ninguém. Você vai ter que limpar aquilo lá. Entendeu? E a coisa mais importante do banheiro, o que é? Alguém sabe? Não é a limpeza. O papel higiênico. Você notou que quando você compra papel higiênico, você leva ele com o maior zelo para molhar. Não é qualquer lugar da casa que guarda papel higiênico, não. Uma prateleirinha tudo jeitosinha lá para pôr papel higiênico. A mãe vai lá e compra aquelas coisinhas lá de crochê, tricô, né? Põe o rolinho lá, um monte de rolinho. Aí você usa o papel, o que você faz? Descarta. E assim tem pessoas que fazem com a gente, a nossa amizade. Usam da nossa amizade e descartam a gente como papel higiênico. Agora esses dias eu fui na Piedade novamente. Chego lá na Piedade, fazendo visita nas paróquias como coordenador diocesano. Justo no dia, quem foi meditar a palavra de Deus? O padrinho meu, Bertone. Não sei se todos conhecem o Ricardo Bertone, da Eliana. Eles foram nosso padrinho. Aí ele olha eu e fica chorando, falando, chorando. Aí eu também agora, deixa eu me conter aqui que eu não quero chorar. Aí ele chegou e falou assim no final: como é interessante a vida da gente. Esse cara foi o cara que mais me deu trabalho para vir para o terço dos homens. E hoje ele é o coordenador do terço dos homens da Diocese de Itapeva. Eu dei muito trabalho para ele. Eu ia no feirão buscar vinho, buscar cerveja, buscar queijinho, pá, cerquinha, tudo para distrair o horário, né? Matar a hora. Ai que delícia, não? Matar a hora. Encontrava com o Bertone lá. Ia para a feira, encontrava com o Bertone lá. Ia no supermercado, encontrava com o Bertone lá. Vai para o terço, vamos para o terço, vamos para o terço. Mas esse cara é muito chato. E foi para o terço.
Não peguei a camiseta lá da Nossa Senhora da Piedade. Não peguei. Apesar de eu ter participado com a frequência que era necessária para pegar aquela farda. Não peguei. Começo a participar aqui nessa capela, Terço dos Homens da Corivaí. Eu sou muito querido, muito chato, difícil conviver comigo. Aí eu vim aqui, tinha o Anderson, que era o coordenador, ele ministrava a palavra e geralmente tocava em mim de eu ter que falar alguma coisa no final. Eu tinha que cortar a fala dele no final. Acho que ele queria esgoelar ele. Aí ele vai e me faz o convite. Aí pego a farda do Terço dos Homens de Itacoarivaí. Eu trouxe essa aqui porque foi a primeira farda. E ela é muito importante. Porque tem muita história para contar. Tem irmãos que muito estimulou, que hoje não estão aqui, que a gente tem que honrar. São pessoas que a gente tem que honrar. É isso que eu quero dizer. Por isso que memorize bem. O quarto mandamento é o caminho da felicidade. E aí, a vida vai passando, você vai servindo a Deus, e esse santo que está aqui também, um dos pilares da nossa igreja, ele também era um cara do mundo como eu, um cara que perseguia os cristãos. Eu não persegui ninguém, graças a Deus não. Sempre fui turrão, teimoso, mas perseguidor não. Assim, analítico eu sempre sou. Com postura de padre, bispo, isso aí eu não tenho vergonha de falar. Isso, e eu não mando recado. Eu sempre falo com meus amigos: ah, mas o fulano disse que você falou isso. Mas você ouviu da minha boca, irmão? Não ouvi. Então eu não falei nada. A pessoa distorceu o que ela acha que eu ia falar para você. Isso não é minha fala. Aí vai. Frequência na Santa Missa, mas pecador, vício, um monte de vício. Fizeram o convite, a Leia faz o convite para mim, ser ministro extraordinário da Eucaristia. Quando ela fez o convite, a minha mulher já tremeu as pernas, porque a avó morre de vergonha de ficar na frente. Imaginou ela servir, e eu, com os meus pecados, que eu herdei da minha juventude, um deles que é gravíssimo, e que é uma doença da carne, é da alma, que é a pornografia, que infelizmente é nessa fase que vocês pegam. E eu vou falar uma coisa para vocês, que esses dias um irmão do terço perguntou: você fala do pecado da pornografia com tanta facilidade, você não se livrou dele? Eu falei: não, ele é um espinho na carne. E a nossa igreja, ela exige que nós, com esse espinho na carne, nos santifiquemos. E aí eu estou lá, de joelho dobrado, em frente do sacrário. Falei: Senhor, a minha resposta é não, porque eu sou malicioso, eu sou pecador, eu tenho meu vício, não escondo. O senhor sabe bem, não tenho vergonha de falar. Se eu não tenho vergonha de fazer, eu tenho que ter vergonha de falar. O homem tem que ser homem até nessas horas. E aí, como que eu vou levar, Senhor, seu corpo, sangue, alma e divindade? Porque eu posso ter me afastado da igreja quando eu era jovem, mas jamais deixei de acreditar na Eucaristia. Nunca. Já visitei outras doutrinas, me convidaram para o batismo. Essa leitura que nós lemos ali, ela é o final de um processo do batismo, que nós aqui hoje queremos que vocês, nessas vestes novas, olha eu, vestes novas, cada vez mais caminhando, cada vez mais buscando essa intimidade. Agora, esses dias, um dia muito interessante, uma leitura que fala da divisão. E a divisão, não sei se vocês sabem, o divisor é o diabo.
o Satanás, qualquer nome que vocês queiram dar, é ele. Ele é o culpado disso aí. Aí chega a mãe da Suelen, que é a coordenadora do apostolado. Eu sempre brinquei com ela, a Suelen não. Sempre brinquei com ela que eu vou levar jovens ao apostolado. Porque o apostolado não é um lugar só para idosos. Quem diz que é só a pessoa da terceira idade lá no apostolado? Não tem essa regra. Não existe. Aí vai, ela me faz convite, você fala brincando do apostolado ou você tem mesmo interesse? Falei, se Deus tocou no seu coração para fazer o convite, eu tenho interesse. Se for da vontade de Deus, amém, assim seja. Ela falou, então nós vamos conversar melhor. Aí tem mais essa veste para mim pegar. E como eu gosto de pegar. E a turma fala assim, nossa, é muita responsabilidade, é muito cargo. Gente, os operários são poucos e a messe é muito grande. Derlei, mas nós somos jovens. Na nossa paróquia não tem abertura assim para jovens. Cria oportunidade. Falei para essa turma, entendeu? Ela se formou, o dom dela está na música. Ela tem uma dificuldade com a logística para ela ir para um conservatório, que é longe daqui. Não tem um conservatório aqui em Itapeva, Buri, que é onde ela mora. Mas hoje nós temos uma tecnologia e temos que usar essa tecnologia ao nosso favor, trazer aquilo que nós queremos para nós. Amém? Estou meio com sono. Vamos levantar? Eu vou fazer assim, para não dispersar o sono e para que vocês peguem essas vestes novas que o nosso Senhor tem pedido. Eu quero, isso que nós vamos fazer aqui, nesse processo da minha vida, eu sigo pessoas, eu pesquiso muito, tenho um conhecimento razoável, mas conhecimento sem ação não é nada. A pessoa que lê a Bíblia e não mete o pé para caminhar, ela não é nada, ela não é ninguém. Então vamos fazer assim. Primeiro, bate os dois pés no chão. Estão sentindo bem o chão? Jesus, Ele deu a condição para nós caminharmos livres. Amém? Então, nós vamos honrar Jesus agora neste momento. Eu vou convidar vocês com a postura de... Vocês já observaram na Olimpíada que todo ganhador, ele faz a conquista e a hora que ele vai se aquecer, ele levanta as mãos assim, levanta as mãos. Como é que um louvor? Dá uma mexida para lá. Agora, abra um pouco as pernas assim, afastado. Põe a mão na cintura. Deixa o tronco ereto. Isso é uma postura de poder. Está com ansiedade? Faz isso aí. Vai passar a ansiedade na hora. Tirando rezar o terço, isso aí passa na hora. Agora respira. Segura. Solta. Respira. Solta. Respira. Solta. Agora fecha o olho. Silêncio agora um pouquinho. O que você tem buscado? O que você tem pedido para Deus? Qual é a sua intenção? E com que garra você vai buscar isso? Você vai morno, frio, ou você vai pegando fogo do Espírito Santo? Então eu vou convidar você a uma oração simples, rápida. Você vai repetindo dentro, aquele que quiser soprar um pouco mais para fora, fala mais alto, fala assim: Pai,
Tu és tão bom. E Criador de todas as coisas. Eu sou grato, Pai. Porque me destes, por meio de Jesus Cristo, a liberdade para caminhar e para desfrutar do teu reino, que começa agora. E assim, ó Pai, e assim, ó Pai, eu coloco em intenção neste momento não ficar parado mais. Aliás, eu vou fazer aquilo que for necessário ser feito para contribuir com a messe, com a obra de Deus. Jesus já me revestiu com o Espírito Santo. Faça, ó Pai, que a minha alma, que o meu corpo, ele caminhe, que ele busque com amor, com muito amor, Jesus, na Santa Missa, na consagração da Eucaristia, completar-me, Senhor, com a Santíssima Trindade. Eu sou grato, ó Pai, porque mesmo sendo pecador, Tu me escolheste. Me escolheste, Senhor, para anunciar as coisas do alto. Amém. Pode sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fazem ideia de quem que é o santo que está aqui? Quem? Esse santo, ele foi um apóstolo constituído por Jesus através de uma missão que ele tinha, uma perseguição que ele tinha contra os cristãos. E aí, nesse encontro com Jesus, ele que enxergava tanta coisa errada, Jesus deixa ele cego. Interessante, né? Jesus, que tanto curou a cegueira, deixa um cego. E aí, Jesus titula também um outro servo de Deus para curar a cegueira. Sabe quem que é? Paulo, um dos pilares da nossa igreja. E aí, o que é o interessante de Paulo? Aquele guerreiro que usava a espada, ele já não usa mais a espada, ele usa o seu conhecimento, a palavra, e ele sai pregando, o maior pregador de toda a história. Só que para ele pregar, ele também criou muitos atritos com os demais apóstolos, vários, inclusive com Pedro, muita briga. Você vê que na vida, eu uso isso aqui, ó, diariamente. Isso aqui é uma chave, uma ferramenta que eu uso para fazer manutenção no campo. No segmento que eu uso, essa ferramenta aqui, se eu for soltar uma porca que é da medida dela, que aqui tem uma medida,
unidade de medida. Se eu for pôr a menor na maior, não encaixa, a maior na menor, vai acabar com a cabeça da porta do parafuso. Essa chave, essa ferramenta, para nós católicos, Paulo nos ensina e nos deixa uma herança através das suas vestes novas, desse encontro com o Espírito Santo, uma ferramenta importantíssima. E que vocês viram que na minha Bíblia eu fui abrindo e foi caindo papel? Caindo papel, caindo papel, caindo papel. A Bíblia, na verdade, não é para ter esses papel, gente. A Bíblia católica não deveria ter esses papel. Jamais. O católico, ele tem que saber onde que está. Ele tem que abrir lá Colossenses, que é a passagem que o Augusto editou, Mateus, Marcos. Ele tem que ser preciso, sem necessidade de usar papelzinho. A Bíblia não foi feita para guardar as coisas dele. Ela foi feita para ser lida, meditada. Então nós vamos ler de novo a passagem. Por que nós vamos ler de novo? Porque existe um negócio na nossa vida, chama-se constância. O mais difícil no caminhar é a constância. E aí essa chave e a Bíblia, o que tem a ver chave com Bíblia? Esse cara ficou louco. A ferramenta eu uso no meu dia a dia. E Paulo nos deixa a palavra, a Bíblia, as suas passagens, as suas visitas, como uma ferramenta de cura e libertação. Se eu não abrir a Bíblia, se eu não ler a palavra, não meditar e não refletir, eu não vou ser curado. O que adianta eu ter uma ferramenta e não saber usar ela? Estou perdendo tempo. Eu vou na missa, eu não entendo a Santa Missa. Eu não sei por que eu tenho a leitura, por que tem o salmo, por que tem aqueles caras cantando no ministério. Tudo tem um significado. Nós precisamos aprender a adorar a Santa Missa, que é o ápice da nossa fé. E aí, vamos ler de novo. Agora, porém, livres do pecado, isso que é o 22, feitos servos de Deus, tendes por tudo a santificação e por fim a vida eterna. E aí que é o versículo que eu meditei. Porque o salário do pecado é a morte, ao passo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Só que essa vida eterna, tem uns irmãos nossos que falam que nós iremos voltar, reencarnar, cada um tem sua crença e a gente respeita isso. Por que eu vou deixar para outra vida o que eu posso fazer agora? O que eu sou chamado a fazer nesse momento? Eu não devo deixar para o amanhã o que deve ser feito hoje. Sabe por quê? Porque na nossa vida temos que viver assim, 80% no presente, é o hoje, é o que a graça divina nos concede. Aquele abraço que você tem que dar no seu pai, aquela conversa que você tem que ter com seu avô, tem que ter com seu tio, tem que ter com seu irmão, com a sua irmã, com aquele membro da comunidade que você brigou, é o agora, porque o amanhã a Deus pertence. O amanhã é 10%. Só que eu tenho que plantar coisas boas agora, para que amanhã eu possa ter uma boa colheita. Como que eu vou ser bem recepcionado no ambiente se eu chego marrento? Eu sempre tive uma carranca, tem uma foto minha em casa de criancinha, carrancudo. Até que eu tenho já bastante pé de galinha para dentro da carrancudo. E a turma falava assim: nossa, velho, eu tenho medo de conversar com vocês, têm uma cara de brabo. Falava, eu sou brabo. E eu era ruim, hoje não. Hoje eu sou brabo só, não sou ruim mais não, sou louco de bom. E aí, a gente vai vendo que esses pilar da nossa igreja, ele foi se banhando pelo Espírito Santo. Jesus foi tocando a sua vida, foi dando para Paulo vestes, olha,
tomara que todo mundo saia daqui com vestes novas, igual Paulo, quando teve esse encontro com Jesus. E quando eu falei de honrar pessoas, como que eu cheguei até a missão evangelizar? Pelo fato de eu estar na Santa Missa, pelo fato de eu estar presente na casa de Deus. Esses bandos de doido aí, que jogam para mim tudo doido, mas eu amo os doidos, que é o mais engraçado é isso. E quando eu falo com as pessoas da minha idade, Erlei, o que você faz? Eu rezo o terço em família, vou na casa da turma rezar o terço. Agora parece que estou virando o homem do terço de funeral, porque em todo lugar que eu vou, todo dia você não puxa o terço. Puxo. É o que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Rezar o terço, rosário. Aí vai aquele gordinho sem vergonha lá do Carlos. Você conhece ele? Quem conhece o Carlos aqui? Eu não conhecia ele. Conhecia sim. Nós fomos lá no DNJ de Itapeva e nós vimos esse pessoal aí. Só que como você vê como que é engraçado, foi tão corrido o DNJ, eu tinha uma intimidade tão grande com o Mirso, e eu mandei mensagem para o Mirso, porque o Mirso, nós ia direto na casa dela assim, rezar o terço. Tá bom, põe na limpa melhor, né? Eu sabia rezar, não sabia contar as pedrinhas no terço. Olha que interessante, né? Se perdia, não. Acho que tinha ali que nós rezava 11 pedrinhas. E aí a gente foi pegando esse amor com os jovens. O que é interessante, vocês lembram que eu falei dessa questão de honrar pessoas? Aqui, eu tenho que honrar. Quero que o Carlos venha aqui, Sueli vem aqui, o Rodrigo vem aqui. Cadê o Augusto? Vai para deixar o padre sozinho, não, o padre se vira lá. Vai outro lá fazer o... Aí esses povos doidos aí falam assim, não, você vai ajudar nós lá, você vai apadrinhar nós. Cadê o Augusto? Tá faltando um aqui, ó. A Estéia também, apesar de ela não estar aqui hoje, é uma pessoa que eu queria honrar, porque ela sempre participou com nós. E às vezes tem pessoas que contribuem bastante, pessoas que contribuem pouco. Mas o que é interessante? Pessoas que contribuem. Não importa o volume que você vai contribuir. Servo é servo. Você está na missão. Eles têm uma missão. E a missão deles é evangelizar. Interessante que até o nome do grupo ajuda. E eles incluíram eu com a minha esposa e a minha filha nessa missão. E a gente pega amor. E nessa passagem de amor, vem crescer na intimidade, a gente discute, a gente briga, mas a gente pede desculpa depois, um para o outro. As ideias às vezes não batem, nós estamos firmes, porque o Senhor nos chamou para colocar vestes novas. E aí, quando eu falei todo esse processo da minha vida aqui, ó, vocês lembram de uma passagem que a minha esposa orou. E aí, nessa passagem, nós também fomos embora, e a Manu chegava lá no padre, onde nós morávamos, e falava assim, padre, e o padre reconhecia nós, porque nós, São Paulo, moramos em Goiás, ia pedir a bênção para ele com a mão assim. Vocês são engraçados, aqui em Goiás ninguém pede a bênção assim, pega na mão, bênção, pai, falava assim. E aí, a Manu ficou na cabeça desse padre que queria servir no altar. Queria servir no altar. O padre, lá é costume, cada diocese tem o seu costume. Lá é só meninos acólitos e coroinhas. Tem meninas. De tanto ela perturbar o padre, acho que é uma coincidência também, uma outra menina, também fundaram lá um grupo de acolhida, Santa Maria Gorete. Por azar, né, Emanuel, como eu sou um cara muito chato,
Eu pedi a conta de onde eu estava, vim embora. No dia da vestimenta dela, ela já não estava lá. Só pegou a roupa, a farda, mas não exerceu a função. Aí papo vai, papo vem. Está fazendo catequese com o Carlos, com o Augusto. E o Carlos, para quem é catequizando, ele sabe que ele fica convidando para ser padrinho. Não, ó o padrinho aqui, ó o padrinho. E aí eu não sabia de uma história que a Manu veio contar depois. Vai a Emanuele, vai participar de um tal de ABC em Itapeva. Quem participou do ABC aqui? Aí essa menina chega e conta uma história para mim, que ia convidar uma certa pessoa, que eu também vou honrar ela, que é a Raíssa. Cadê a Raíssa? A Raíssa deve estar bem aqui, fazendo um favor. Aí, só que eu achei que a Manu não ia fazer isso. Daí nós chega lá no ABC, porque nós ficamos umas horas sem a Emanuele perto, e eu já sou emotivo, a Vânia também é bastante emotivo. Eu já estava meio chorando. Daí vai essa noite e fala: eu convidei a Raíssa para ser minha madrinha. Daí ué, tem que ter um fundamento, né? Você não convida uma pessoa sem fundamento. A Raíssa, ela serve na piedade há quanto tempo? Bom, eu entrei de coroinha com 7 anos e agora eu estou com 18, 11 anos. Eu sirvo coroinha agora com uma porta, vai fazer 6. Eu não chamei a Raíssa para puxar o saco dela, não. Se vocês pegarem amizade comigo, vocês vão ver que a última coisa que eu faço na minha vida é puxar o saco dos outros. Eu honro as pessoas, que é diferente. Aí a Manu falou assim: pai, sabe, eu sempre queria servir na igreja, porque eu via aquela menina lá na igreja. E eu, Cavani, vai morrer de dó da Raíssa por causa dessa marca de nascença dela. A primeira vez que nós viu, nós falamos: nossa, a menina até apanhar na rua. Ou foi andar de bicicleta e caiu. Como foi que aconteceu? A mãe dela deve ser ruim, o pai deve ser ruim. Verdade, isso aí é verdade, não vou mentir, não. Vocês veem que através da Raíssa, através do Bertone, através do Carlos, do Rodrigo, da Sueli, do Augusto, da Esther, que não está aqui, mas hoje através do núcleo completo que nós formamos com a Janete, com o Alex, vocês têm noção do que uma pessoa, quando ela encara o propósito de Deus, ela mete o pé no chão e fala: eu vou, e ela vai, as oportunidades vêm aparecendo. Se vocês soubessem quanto sacrifício foi para esse retiro estar acontecendo. Ah, mas isso é conversa velha. Não é conversa velha, coisas cabulosas, mas aconteceu e a gente tem que honrar. Eu quero que vocês um dia possam estar aqui e chamem pessoas também para honrar, assim como eu estou honrando essas pessoas. Eu só não estou chamando minha esposa aqui porque eu sei que ela não quer vir. Eu não vou insistir com ela, entendeu? É um gosto dela, mas se ela quiser vir, ela está muito bem convidada. E aí, para nós finalizarmos, não ficar muito extenso e concluir a passagem, todos aqui sabem ou têm alguma dificuldade em ler a Bíblia, em fazer uma oração? Sim ou não? A Bíblia, ela é uma ferramenta como essa aqui que eu uso, que ela abre portas e caminhos, derruba muralhas, correntes. Ela faz. A palavra de Deus, ela opera na vida da gente coisas que a gente não tem nem noção. Cada um aqui com a sua história, cada um aqui com o seu exemplo. A minha esposa, quando eu falei para vocês em Gênesis, aqueles que estão namorando,
ou aqueles que são mais velhos, que vão noivar, que vão casar. Sabe o que eu amo a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela nos dá condições, nos dá ferramentas para sermos pessoas excepcionais. Porque pessoa boa é uma coisa, pessoa boa ela faz o que é necessário. A pessoa excepcional, ela faz algo extraordinário, além daquilo que é da capacidade dela, porque ela confia em Deus. E aí quando você pega uma passagem bíblica, por exemplo, tem umas bíblias que tem o rodapé dela e tem o sentido do que foi aquela passagem, e naquele sentido daquela passagem ela joga para você para outro livro, e que vai abrindo caminhos. Essa é a forma certa de ler a Bíblia. Não é você pegar de Gênesis, Apocalipse. Você vai com a Bíblia fechada, vai pedir uma oração, falar: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade agora, Senhor. O Senhor conhece as pedras que estão no meu caminho. O Senhor conhece a cruz que eu estou carregando, Senhor. Dá-me um aconselhamento. E aí tem uma coisa que é fundamental nesse aconselhamento, porque às vezes você pega uma passagem lá que vai mandar você se matar e você vai achar que é Deus que está mandando. Não é bem assim também não. Aí você vai buscar um direcionamento espiritual. Honre essas pessoas que dão esse direcionamento espiritual. É por isso que eu chamei eles aqui, que hoje é dia de honrar. Nós muitas vezes deixamos passar batido na nossa vida honrar pai e mãe, honrar o nosso padre, honrar os nossos mentores espirituais, e aí perdemos uma oportunidade grande que a vida nos dá. E cada passagem da vida, se vocês olharem aqui, no meu chaveiro, tem algumas chaves. Cada dificuldade que a gente tem uma chavinha para você acessar ela. Tem a chavinha da timidez, que às vezes está dificultando, vocês têm que pegar a chave da timidez, ir lá na fechadura e fazer assim, destravei, não tem mais essa timidez. A chavinha do medo, pega a chave do medo. Você reparou que cada chave tem uma linha de segredo? Qual é a chave que você precisa pegar na sua vida hoje para destravar? Você tem medo do quê? Você está ansioso por quê? Você tem dúvida de quê? Qual corrente que está sendo arrastada? Então é necessário você pegar as chaves certas. Tudo tem um propósito na vida da gente. Você fala assim, você não perdeu pai e mãe. Você fala assim porque o seu melhor amigo não traiu a sua confiança. Você fala assim, eu já tenho, nesse passar de ano, muitas histórias para contar, boas e ruins, dentro e fora da igreja, dentro da missão e fora da missão. Mas sempre que eu pensei em desistir, eu falei não. Eu falava assim, quando eu fui convidado para ser coordenador diocesano, era uma missa de 7º dia da minha tia paterna. Aí eu fui, essa missa coincidiu que era uma missa de posse do padre Juliano, que é o assessor da Movimento Mariano da Diocese de Itapeva. Chega o Antônio, que é o coordenador espiritual, meu mentor do Rodrigo Vaz, que é o vice. Tem que honrar o Rodrigo, uma excepcional pessoa. Ele fez o convite, eu falei assim para ele, não. E a Vânia falou a mesma coisa, não. E o interessante, sabe o que é? Vocês vão aprender um negócio, que quando vocês se unirem a uma pessoa, vocês vão ver uma passagem na Bíblia que diz: o homem deixará pai e mãe, se unirá a uma pessoa e formará uma só carne. Uma só carne. Então a resposta de um é válida para o outro. E tem um detalhe importante que eu não quero deixar passar em branco aqui, quando a gente fala em honrar, porque
Porque a maior dificuldade que a gente tem na vida, quando a gente fala dos pilares da igreja, vocês estão vendo essa paisagem de fundo, vocês estão, a decoração, vocês estão notando que ela tem 3 pontos. Na nossa vida nós temos a Santíssima Trindade, nós temos o Espírito que é perfeito, que é soberano, está acima, nós temos a alma que está no meio, que é os nossos pensamentos, e nós temos o mais fraco de tudo, que é o corpo, que é o corpo que leva nós ao pecado. Por isso que quando fala em vestes novas, quando você sentir um desejo, uma raiva, você pega e ora, pega o terço, põe na mão. Eu mudei minha vida radicalmente com o terço, e eu medito o terço de uma forma diferente. Quando fala lá nos gozosos o anúncio do anjo Gabriel, a aparição e a encarnação do Verbo, o que eu falo? Falo coisas boas para mim. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu creio e eu confio. E aí, através disso, eu vou prosseguindo, meditando o Santo Terço. Mas ainda tem pedras no meu caminho. Acabei o mistério gozoso, vou para o luminosos. Vou honrando através do batismo, da anunciação, da transfiguração. Vocês sabem o que é o simbolismo da transfiguração? E por que a gente fala que Jesus, ele é a versão nova de Adão? Quando Adão foi criado, e João fala muito isso lá na passagem de João, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu falei que imagem é uma réplica, uma cópia, igual essa imagem que deve ter milhares e milhares. Paulo, igual a sua imagem não tem, você é único, você é um filho de Deus, você é uma pessoa amada por Deus. Só você que não acredita nisso, porque você acredita no que aquele membro fala para você que você é, mas você não é aquilo que ele fala, você é aquilo que você pensa que você é, com uma limitação: tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí, quando você deixa a alma, você educa a alma, o corpo para de ser pecador. O Santo Terço, Maria deixa o Santo Terço justamente para isso. E agora eu quero convidar vocês, fiquem em pé, que nós vamos cantar uma música aqui. Nós não, eu não vou cantar, tem um tempo bom. Eu vou pedir para o Carlos cantar, para a Janete cantar, para o Alex, que essa música ela seja um encontro na vida de cada um, que seja um despertar, e que toda vez que você estiver com ansiedade, com medo, faça aquela postura de vitória, abre as pernas, põe a mão na cintura, faz a respiração, honre Deus, mas eu não tenho ainda o que eu queria ter. Você sabe o que é o meu desejo? Eu tive esses dias o pior dia da minha vida. E por que eu falo assim, o pior dia da minha vida? Eu fui viajar sozinho, eu não gosto de viajar sozinho, fui viajar sem a minha mulher, com a minha filha. Eu fui viajar ainda pela bênção de Deus, com a caminhonete que eu sonho ter, e que eu honro uma pessoa que confiou essa caminhonete para mim. É uma caminhonete automática, uma Toyota Hilux. É o sonho de consumo de qualquer um, só que é bobo que não quer uma coisa desse. E aí eu fui viajando e fui falando assim, porque esse irmão que confiou essa caminhonete, um bem de 300 e poucos mil reais na minha mão, lógico, tem seguro, alguém podia roubar ela. E aí eu viajando, eu pegava no volante e disse: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, um dia eu quero receber um presente desse. Mas esse irmão que já está com esse presente, não tem inveja dele, Senhor. Eu sou grato pela conquista dele.
porque através dessa conquista dele, Senhor, eu também estou tendo a minha conquista. Senhor, honre, Senhor, porque é um casal, e a esposa desse meu cliente, ela é parente bem de longe, como diz, quinto grau consanguíneo. E quando eu perdi o meu pai, eles são muito ricos, foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem dizendo assim: Derlei, eu sei como é que é esse momento, meus sentimentos, mas eu tenho que fazer uma pergunta para você. Se precisar de dinheiro, venha aqui em casa, venha no escritório, porque até para morrer hoje tem que pagar. Só que Jesus, ele pagou um preço muito mais alto do que esse que a gente paga para ser enterrado lá no cemitério. Ele pagou a nossa salvação, e foi através da cruz que ele fez isso aí. E ele, quando ele pega um pecador, um homem que é do mundo, toda vez que vocês lerem em Hebreus a fuga do Egito, a palavra Egito muitas vezes mencionada lá, vocês têm que analisar bem que Egito é o mundo. As coisas do mundo surgiram, muitas coisas primeiramente foi no Egito. Amém? Então que vocês possam sair daqui edificados, com vestes novas, e que isso que nós estamos fazendo aqui, eu não quero que vocês guardem o meu nome não, eu quero que vocês falem assim: aquele louco lá que comeu um tampão nosso lá, virou levar roupa e roupa, ponhou uns mais doidos que ele ainda lá na frente. Ele falou em nome de Jesus, porque é só por Jesus, gente. Não tem outro ser magnífico na nossa vida e brilhante igual Jesus. Não se deve guardar o nome do pregador, porque o maior deles está lá na cruz, e ele veio para exemplificar a nossa vida, não para nos carregar. E lembre bem, o inferno não foi feito para o homem, é o homem que insiste em ir para o inferno. Fale assim: eu sou do céu, eu vou para o céu, eu vou ser um apóstolo de Jesus, porque Jesus me escolheu. Eu tive esse encontro com o divino, eu estou revestido do Espírito Santo. Amém. Eu só vou ler aqui um trecho da música para que vocês possam, porque talvez eles vão chegar diretamente à música. E a música ela diz assim: agradeço a Deus agora, por isso fala com Deus, que Ele te escuta. Lembre da pregação do Mateus de ontem, do ouvir e do escutar. Mesmo que você não tenha palavras, que não saiba que discernir, Ele te escuta. Deus falou com um jovem de nome Daniel. Na Bíblia ele diz: desde a primeira vez que você tentou me falar, eu te escutei. Diga assim: Deus me escutou. Fale, jovem, que Deus te escuta. Se alguma coisa para você é importante, também é para Deus. Fala assim: também é para Deus. Aquilo que é importante para mim é importante para Deus. Aquilo que é importante para mim é importante para Deus. Amém. Feche os seus olhos. O pessoal vai ministrar essa canção. Tenho certeza que você conhece. Escuta bem essa letra.